Pessoal, uma das coisas mais importantes no mundo das neurovendas é a confiança. E confiança é fundamental, tanto é que nós trouxemos aqui para vocês um conteúdo extremamente relevante que é a neurociência da confiança, o Trust. E é muito importante nós entendermos que autores extremamente consagrados falam sobre isso, mas mais do que isso. Na prática faz toda a diferença. O Zig Ziglar, um dos autores que eu mais leio, um dos caras mais inteligentes do nosso mercado, ele diz que se as pessoas gostarem de você, elas conversam com você, vão te ouvir, brincar, beleza. Mas se elas confiarem em vocês, elas vão fazer negócio. Ou seja, a ideia da confiança é retirar o medo. E você lembra que nós falamos do medo. Medo traz 4 reações, uma delas é a que a gente trouxe de novidade para vocês. A primeira, luta, fuga e paralisia. E a quarta é o acolhimento. Ou seja, quando você buscava, quando criança, o colo do papai e da mamãe, a cama do papai e da mamãe, você buscava a confiança que eles te trariam em te proteger. Aqui no caso, quando a gente fala de neurociência da confiança, é a mesma coisa. A gente precisa que os nossos clientes confiem na gente. E a confiança ela é estabelecida. E existem alguns parâmetros. Veja, eu sempre disse a vocês, e conforme eu estabeleci também na última aula, onde nós falamos sobre a estratégia das pessoas compram pessoas, ou seja, desvalorização reativa. As pessoas gostam das pessoas, as pessoas não gostam só das propostas. Se ela comprar você primeiro, é bem provável que ela venha a comprar os seus produtos e os seus serviços, ela vai te atender, vai conversar com você. Então, confiança se adquire. Então nós vamos falar de uma coisa extremamente inovadora, só aqui que você vai ver isso, que é a tabela periódica da confiança. E eu separo essa tabela periódica primeiramente em elementos pessoais. Uma das questões, um dos elementos necessários para que você desenvolva a confiança junto dos teus clientes, e ó turma, isso aqui você não vai achar no Google, é só aqui mesmo, é só comigo. É a vulnerabilidade, é um primeiro elemento químico dessa tabela periódica da confiança que a gente traz. A vulnerabilidade é muitas vezes confundida com fraqueza. É muitas vezes confundida com medo. Mas não. Quando a gente traz a vulnerabilidade, a gente está falando do quê? De você entender de fato que o teu cliente tem um problema, tem uma dor, como a gente fala na neurociência, e como você, como um profissional de confiança, pode criativamente trazer soluções específicas para ele. Veja, na frente do seu cliente, quem sabe mais sobre o seu produto ou serviço? Vou melhorar a pergunta, mas quem deveria saber mais sobre os seus produtos e sobre o seu serviço? Claro, você. Então, quando você se torna um pouco mais vulnerável, sem tantas guardas, sem tanto escudo em volta de você, querendo colocar o teu discurso, o teu speech pré-preparado, pré-treinado, e ouve um pouco mais ativamente o teu cliente, entende como o teu produto e como os teus serviços podem de fato ajudá-lo, você consegue ser vulnerável, entender essas dores do seu cliente, e então trazer insights super poderosos para que o teu produto ou o teu serviço resolva essas dores. Como? A gente já falou do plano de vendas. Diferenciar a dor, diferencial, o que o teu cliente ganha e como você comunica isso para ele de maneira adequada. A vulnerabilidade também te permite uma escuta ativa no sentido de você entender qual é o nível de complexidade que o teu cliente tem sobre o produto ou sobre o serviço que você faz. Eu, por exemplo, falo sobre neurovendas. Se eu falar simplesmente neurovendas, o cara vai achar que eu sou o quê? Neurótico, problemático. Então eu tenho que criar um ambiente para o meu cliente, eu tenho que saber que ele não sabe muita coisa sobre neurovendas. Talvez você não soubesse muita coisa sobre neurovendas, e olha que você conhece bem desse mercado. Mas a gente precisou criar todo um cenário, todo um contexto para que você tivesse conhecimento sobre neurovendas e agora você está pronto a receber essa novidade. Antes não estava. Então a mesma coisa, eu sei, ou seja, eu me coloco no papel de vocês com um pouco mais de vulnerabilidade para gerar essa confiança e mais, essa proximidade. Outro elemento que a gente precisa ter, e isso parece até que é uma coisa que é intrínseca, mas não é. Hoje em dia, a honestidade, por incrível que pareça, e infelizmente, é um diferencial competitivo. Se você estiver achando isso um absurdo, eu fico muito feliz, porque eu também acho. Mas a gente tem que trazer esse elemento importantíssimo para que você gere confiança. Ô turma, muitas das vezes, um não faz muito sentido para o seu cliente. E para nós que somos de vendas, é muito difícil falar não para o cliente, mas muitas das vezes ele se faz necessário. Então veja, alguns casos, né, existem problemas, existem dores que o teu cliente tem que você não consegue resolver. Não que você não tenha competência, mas é que você não está preparado, a sua solução não atinge essa meta que você precisa que tenha sido estabelecida. E por que não trazer um concorrente para a mesa? Obviamente que não vai te tomar todo o negócio, mas alguém que de fato possa ajudar o teu cliente a transpor essa barreira.
Essa honestidade faz com que a ligação com o teu cliente seja uma ligação de confiança. Você deixa de praticar a tal da empurroterapia. Você tem que encaixar todo o teu serviço de qualquer jeito, sem se preocupar, ou seja, sem estar vulnerável, assim como o teu cliente, frente à dor que ele está sentindo. Então, muito importante a gente trabalhar a honestidade do ponto de vista como um elemento de confiança pessoal. Um outro fator importante, um outro elemento químico que a gente brinca nessa tabela periódica da confiança é a autenticidade. As pessoas precisam ser autênticas. Quanto mais nós tentamos nos fazer um personagem frente a um cliente, mais claro fica para ele que a gente está desconfortável com aquela situação. Especialmente para quem estuda o FACS, que é o Facial Act Code System, do professor Paul Ekman, onde a gente faz a avaliação das microexpressões faciais, é muito claro perceber quando uma pessoa não está confortável no papel que ela está desempenhando. Para não falar mentindo. Então, a autenticidade de fato faz com que as coisas aconteçam. E outra coisa, pessoal, eu sempre digo isso, você precisa ter consistência na relação que você tem com o seu cliente. Se você não traz autenticidade no teu discurso, na tua proposta de valor, naquilo que você é capaz de entregar, e você oferece coisas além dos teus objetivos, além das tuas competências, a tua autenticidade vai ficar mitigada e a confiança vai por terra. As pessoas procuram relações autênticas, isso é necessário. Nós vamos falar mais de autenticidade lá na trilogia das neurovendas, onde você também nunca viu, só aqui comigo, e você vai entender o que é necessário para que o cliente te perceba como autêntico numa reunião de negócios, numa proposta de valor e especialmente na sua presença online. As pessoas tendem a se transvestir de personagens nas redes sociais. Quando você acessa essas pessoas, você fala assim, ué, mas não era bem isso que eu estava acostumado a entender. Você vai um pouquinho mais profundo e a pessoa se vende como uma pessoa extremamente profunda em alguns assuntos, você fala, puxa, mas essa pessoa não tem muita profundidade. E aí essa autenticidade acaba mitigando e você acaba perdendo a confiança, que de fato, o que nós estamos falando aqui é sobre confiança. Então estabeleça bons quesitos de confiança. Ou de que era, mas puxa, mas de repente se eu for muito autêntico, o cliente pode perceber que eu não sei alguma coisa, tá tudo bem. Se você não souber alguma coisa, você tem algumas alternativas. A primeira fala, olha, puxa, até aqui eu consigo ir, mais do que isso eu fico um pouquinho preocupado, a gente não tem muita experiência nesse trabalho, mas eu posso buscar um profissional para me ajudar a oferecer esse pacote de serviço que você também precisa. Esse é um primeiro movimento. A segunda coisa que você pode fazer, e é o que tem que ser feito de fato, se você percebe que o mercado qual você está atuando pede talentos que você ainda não tem, você pode treinar. Você pode aprender. Nós temos, vocês já viram a neuroplasticidade, nós podemos aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto, basta que nós tenhamos um efetivo trabalho de estudo sobre esse assunto. Então, você pode se preparar para estar fazendo isso, para estar mais autêntico nas suas reuniões. E a humildade. A humildade vem do latim humus, que é terra fértil. Por que terra fértil? Veja, gente, como são características extremamente importantes. Vulnerabilidade, honestidade, autenticidade e humildade. Quando a terra é seca, ela é infértil. Nada consegue florescer ali. Na questão da humildade, especialmente quando você estabelece processo de confiança, é você de fato, você não sabe tudo sobre o mercado do seu cliente. Então seja humilde, permita que a terra que está dentro de ti floresça e você possa conhecer mais sobre o mercado desse profissional, dessa pessoa, dessa empresa que você está atendendo, desse cliente, a ponto de que você consiga somar todos os conhecimentos que o teu cliente tem sobre o seu mercado, todos os conhecimentos que você tem sobre o seu trabalho e apresentar para ele então a junção desses dois melhores mundos. O que ele traz, o que você tem, junta isso e entende a melhor maneira de oferecer isso para o mercado. Veja, você pode usar isso de várias formas. Se você for um consultor de marketing, por exemplo, você vai atender um cliente, uma clínica odontológica que faz próteses odontológicas. Você não conhece muito sobre próteses. Então entenda, conheça um pouco mais do cliente. Na sua entrevista, uma anamnese, como os profissionais de saúde gostam de falar, então onde você vai pesquisar um pouco mais sobre o seu cliente, pesquisar um pouco mais sobre o mercado dele, conhecer de fato o mercado dele, para que quando você for apresentar a sua proposta de postagem, sua proposta de planejamento estratégico de marketing, comunicação, que tipo de ações de mercado vocês vão fazer, que mercados abordar, quais são as personas, você sabe do que você está falando. Então os seus criativos vão ficar muito melhores, o resultado vai ser muito melhor. Então muito importante isso. Se você é um médico, se você é um psicólogo, se você é um profissional da odontologia, você tem que de fato na anamnese entender aquilo que o teu cliente precisa estabelecer, como as suas expertises técnicas podem contribuir e colaborar com aquele cliente. Se você for uma loja de uma gráfica, como nós falamos, entenda os prazos de entrega do seu cliente, entrega a qualidade que ele espera que seja entregue, deixe isso muito claro, traga exemplos, mostre para ele
ele, ou seja, seja vulnerável, seja honesto, seja autêntico e seja humilde para que o teu cliente possa estabelecer processos de confianças pessoais. Ou seja, a ideia é que você seja agradável, é que as conexões pessoais aconteçam praticamente naturalmente quando você traz esses 4 elementos dentro de si. Isso é fundamental. E nas questões profissionais, vamos lá, conhecimento. O cliente precisa ter certeza que você conhece do seu mercado. Voltando um pouquinho para trás, ali onde a gente estava, quando você é honesto, quando você é humilde, quando você é autêntico, quando você é vulnerável, vai ter processos, eventualmente, que você talvez não conheça tanto. Seja honesto. Traga de fato isso, fala assim, olha, nós não temos essa expertise, mas eu vou localizar alguém do mercado para estar, fique tranquilo, está no meu pacote, não se preocupe, não encarece nada, mas nós vamos localizar um profissional especialista exatamente nessa demanda. Ou dar um passo para trás e falar assim, olha, isso vai acontecer daqui 3 meses, então até lá nós vamos ter alguém dentro da companhia para poder ajudar você nesse sentido. Isso vai te ajudar muito a trazer uma humildade, um conhecimento para o teu cliente e ele vai estar confiando que você vai fazer aquela entrega. Agora sim, entrega, né, meu amigo, minha amiga? Então, quando você tiver obtido esse conhecimento, testa, retesta, funcionou, vai para cima que daí as coisas vão funcionar. Isso em qualquer mercado. Muitas das vezes, no varejo, por exemplo, as coisas são muito empíricas. Você testa vitrine, você testa modelo, você testa vendedor, testa modelo de venda, testa etiqueta. Esse conhecimento todo que você vai adquirindo, isso é fundamental para melhorar a percepção do teu cliente quando passa em frente à sua vitrine, para melhorar a percepção de um cliente online que está olhando o seu site. Agora você mudou a cor do botão de compras. Às vezes você muda simplesmente um insight. Gente, sites de viagens, por exemplo, o botão que você, por exemplo, vamos pensar que você quer viajar para Salvador, na Bahia, um lugar maravilhoso, lindíssimo. E você quer ficar lá no Rio Vermelho. Então você vai no site de busca de viagens, de hotéis, e você vai colocar lá, Salvador, Rio Vermelho, hotel, junho de 2025. Só para ter um número. Beleza, ele vai trazer várias opções para você lá. Você gostou de um hotel X lá. Quando você vai clicar no botão, diz assim, reserve a sua diária. Ou reserve a sua data. Esse botão já gera um compromisso de você reservar o booking. Ou de você boocar a sua diária. A gente mudando esses botões desses sites, colocando simplesmente assim, verifique a disponibilidade. Opa! Gente, aumentou absurdamente o clique nesse botão simplesmente ao mudança da frase. Por quê? Porque o primeiro já tinha um compromisso. O segundo tinha uma pesquisa. Não tava, eu simplesmente clicando no botão para ver a disponibilidade, ok, legal. Agora, reserve. Pum, mas eu não quero reservar, eu quero saber mais. Então isso já gerava uma fricção para que a gente não clicasse no botão. Isso tudo o que é? Conhecimento. Através de pesquisa, a gente mudou, fez as medições e começou a ver a diferença que acontecia entre um movimento e outro. E, obviamente, no teste AB, a gente implementou esse tipo de botão. Para vocês terem uma ideia de como é importante o conhecimento que você adquire e depois, quando você relata isso para o teu cliente, da mesma forma que enquanto eu estava falando, você falou assim, cara, que legal isso, hein? O cliente fez a mesma coisa. Então, o conhecimento, ele traz coisas para você, onde o ponto de vista de conhecimento, ou seja, quando eu olho para um profissional que teve esse tipo de insight, eu falo, pô, esse cara aí sabe o que está falando. Conhecimento. Esse é um elemento de confiança profissional fundamental, assim como as habilidades que você tem. E turma, habilidades são fundamentais. Por isso que a prova social, muito quando você está especialmente prospectando um cliente novo, seja prospecção ativa, seja uma prospecção online, não tem problema, a habilidade que você tem de resolver o problema que o teu cliente está te apresentando, seja o cliente que for, de qualquer segmento que for, é fundamental. E a melhor maneira de você tangibilizar, ou seja, de você tornar fácil de compreender para o teu cliente que você tem de fato essas habilidades, todas essas habilidades para resolver o problema dele, você pode usar as provas sociais, você pode usar depoimentos, você pode usar casos consagrados da sua empresa. Se você tiver uma relação mais B2B, contar um pouquinho de clientes parecidos, quais foram as jornadas que vocês desempenharam. Lembra que nós temos jornada de compra, jornada do cliente? Ou seja, a jornada do cliente é assim, o cliente comprou, ele funciona assim, 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 o resultado foi esse, esse, esse. Por exemplo, como eu contei para vocês, eu atendo várias empresas grandes, eu tenho empresas que eu atendo há mais de 10 anos. E a empresa que eu represento é de São Paulo, eu tenho trabalho para o Sul. Então, tem muito concorrente no Sul. Por que o meu cliente não compra de fornecedor local e compra de mim por lá? Conhecimento, habilidade, honestidade, humildade, autenticidade, vulnerabilidade e capacidade. Então, tudo isso aqui vai formatar na cabeça do meu cliente um processo de confiança estabelecido, onde ele fala assim, putz, mas se eu trocar o de Chiara, pode dar problema. Ele tem medo. Ele faz o quê? Foge. E eu acolho.
Ou seja, eu continuo reforçando esses valores para que o meu cliente saiba de fato que isso não é simplesmente uma estratégia, uma tática. Isso de fato é um comportamento instalado. Ele espera que eu seja assim. Ô, turma, clientes de grande potencial financeiro esperam coisas de vocês. Você tem que saber o que esse cliente está esperando para você poder oferecer isso para ele. Então, a capacidade, pode ser aqui capacidade instalada, capacidade cognitiva de resolver problema, capacidade consultiva de você poder fazer uma boa leitura do cenário. Ou seja, tudo isso é para que a gente tenha respeito, credibilidade profissional. E a credibilidade profissional, atrelada a conexões pessoais, faz com que o teu processo de confiança vá lá em cima. Você conseguiu ver que eu desenhei para você um quadro perfeito onde cada uma das coisas são colocadas. E sim, quando você escreve uma copy, se é o fato de você escrever uma copy persuasiva, esses elementos têm que estar muito sutilmente colocados e posicionados. Será que nós vamos falar sobre inteligência artificial? Claro que vamos. Tem um prompt aqui que eu preparei, um prompt de inteligência artificial para vocês. Mas você pode trazer esse elemento. Então você vai escrever lá no seu prompt. Se comportando como um cliente de uma padaria. Escreva para... Ou seja, você vai escrever e fala assim, traga vulnerabilidade, honestidade, autenticidade e humildade quando fala de mim. Da minha empresa, traga conhecimento, habilidade e capacidade para que as pessoas possam entender todos esses elementos consagrados. Olha só que legal. Então aí você vai escrever uma carta persuasiva trazendo todos os elementos da tabela periódica da confiança que... Você só vê aqui comigo. Entendeu? Isso não tem no Google. De novo, se o que você sabe, todo mundo sabe, o que você sabe não vale nada. Quando o que você sabe, pouca gente sabe ou ninguém sabe, o que você sabe vale muito. Essa é uma estratégia de fato. Por isso que eu falei lá no comecinho, quando a gente começou a conversar sobre neurovendas, neuroestratégias. A tabela periódica da confiança, de fato, faz com que você tenha uma relação muito mais assertiva. Agora, gente, não adianta nada você achar isso super legal e continuar fazendo as coisas como você está fazendo. Coloca isso no seu dia a dia. Analise nos seus processos comerciais, de vendas, se está sendo vulnerável realmente, sem estar sendo fraco. Se você está sendo honesto de verdade com os seus clientes. Se você é autêntico de fato, deixa eu só voltar na honestidade. Muitas coisas acontecem no processo, especialmente na questão fiscal. Você pode até não concordar com as leis, mas se o tributo existe, pague o tributo. Seja honesto com a sua empresa. Isso vai te tirar de um monte de problema que você, com certeza, não gostaria de estar. Então, faça isso. Inclusive, isso não é gasto, isso é custo. Isso tem que estar no teu preço. Se você quiser, você pode dar uma estratégia de precificação onde você dá o teu preço e o imposto separado, para o teu cliente entender. Quando você paga imposto muito alto, dependendo do seu mercado, da configuração fiscal da sua empresa, se você colocar, olha, meu preço é 100 e o imposto é 22,5, o total 122,50, ok. O teu cliente sabe que esse percentual de imposto não tem como ele fugir. Isso traz muita habilidade de você ser honesto na sua negociação. Autenticidade, humildade. Então, essa tabela periódica ela tem que ser usada no seu dia a dia. Isso dá um resultado muito grande. De novo, aquilo que eu falei para vocês é o que eu faço todos os dias. Eu atendo clientes que são gigantes de fora do Brasil e que estão aqui no Brasil com cadeado, gente, com etiqueta, com consultoria, com mentoria para executivos de alta performance. Esses tipos de coisas estão sempre nas minhas aproximações comerciais, para que o cliente consiga vivenciar uma experiência comigo, mesmo antes dele vivenciar através da confiança que ele está aqui. Ou seja, é uma situação de autopreservação. O que significa isso? As pessoas, quando entendem que confiam em você, elas estão seguras. E lembra que eu disse? Ser humano não tem zona de conforto. Ser humano tem o quê? Zona de segurança. Nós temos o instinto humano de confiar nas pessoas que nos apresentam dessa forma. Isso é fundamental para os seus negócios. Muito obrigado pela sua atenção. Foi uma aula incrível e eu espero que você esteja gostando e que continue assistindo às aulas. Na próxima, muitas novidades sobre neurovendas vêm por aí.